A história de Jesus Cristo é uma das mais conhecidas e influentes da história mundial. Sua vida e ensinamentos são registrados nos 4 evangelhos do Novo Testamento e sua mensagem de amor e salvação continua a influenciar a cultura e a história. Nesta narrativa completa, vamos explorar a história de Jesus Cristo, desde sua infância até sua morte e ressurreição, com mais detalhes e informações. Infância e juventude. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, por volta do ano 4 a.C. Sua mãe era Maria e seu pai adotivo era José, um carpinteiro. Segundo a tradição cristã, Jesus foi concebido por meio do Espírito Santo e seu nascimento foi anunciado por um grupo de anjos. Os evangelhos de Mateus e Lucas narram a história do nascimento de Jesus de maneiras diferentes. Mateus descreve que Jesus nasceu em Belém durante o reinado de Herodes, o Grande. Depois de seu nascimento, os reis magos visitaram Jesus, trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. No entanto, Herodes temia que o recém-nascido fosse uma ameaça ao seu trono e ordenou o massacre de todas as crianças com menos de 2 anos em Belém. A família de Jesus fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte de Herodes. Eles então retornaram para a Judéia e se estabeleceram em Nazaré. Lucas, por sua vez, descreve que Maria e José viviam em Nazaré e que Jesus nasceu em Belém, porque seus pais precisavam viajar para lá para participar de um censo. Quando chegaram a Belém, não havia lugar para eles ficarem, então Jesus nasceu em uma manjedoura. Depois do nascimento, um grupo de pastores visitou Jesus, atraídos por um anúncio de anjos que cantavam o hino "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade". Quando Jesus tinha cerca de 2 anos, sua família fugiu para o Egito para escapar do massacre de crianças ordenado pelo rei Herodes. Eles voltaram para a Judéia depois que Herodes morreu e se estabeleceram em Nazaré. Durante sua infância, Jesus cresceu como um menino normal em Nazaré, aprendendo o ofício de carpinteiro com seu pai adotivo. Aos 12 anos, ele viajou com sua família para Jerusalém para celebrar a Páscoa, mas se separou deles e foi encontrado 3 dias depois no templo discutindo com os rabinos sobre as Escrituras. Ministério público. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, ele começou seu ministério público, pregando e realizando milagres por toda a Judéia e Galiléia. Ele escolheu 12 discípulos para acompanhá-lo, e seus ensinamentos atraíram multidões. Jesus curou doentes, expulsou demônios, alimentou multidões com poucos pães e peixes, acalmou tempestades e até ressuscitou os mortos. Seus ensinamentos se concentravam na mensagem do amor de Deus e na importância da fé e do arrependimento. As autoridades religiosas da época, no entanto, viam Jesus como uma ameaça ao seu poder e autoridade. Eles o acusaram de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus e o Messias prometido pelos profetas. Eles também o acusaram de violar as tradições religiosas e tentaram prendê-lo. Jesus continuou pregando e realizando milagres, enfrentando a oposição das autoridades religiosas. Ele frequentemente usava parábolas para ensinar, como a do bom samaritano e a do filho pródigo. Em um ponto, Jesus foi levado ao topo do Monte das Oliveiras e tentado pelo diabo, que ofereceu a ele poder e riqueza em troca de sua lealdade. Jesus recusou essas ofertas e continuou sua missão. Em outro ponto, Jesus foi levado a um tribunal religioso chamado Sinédrio, onde foi condenado à morte por blasfêmia. Ele foi levado ao governador romano Pôncio Pilatos, que inicialmente não encontrou motivos para condená-lo, mas cedeu à pressão dos líderes religiosos e sentenciou a crucificação.
Crucificação e ressurreição de Jesus. Jesus foi levado para o Calvário, onde foi crucificado junto com os 2 criminosos. Ele sofreu uma morte dolorosa e humilhante, mas antes de morrer, ele disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Seus seguidores ficaram desolados com sua morte, mas 3 dias depois, eles foram surpreendidos pela notícia de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Segundo a Bíblia, Jesus apareceu e seus discípulos e outras testemunhas após sua ressurreição, provando que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Sua ressurreição se tornou a base do cristianismo, que se espalhou por todo o mundo, e sua mensagem de amor, perdão e salvação ainda é pregada hoje em dia. Legado e impacto de Jesus. O legado de Jesus Cristo é inegável. Sua mensagem e ensinamentos influenciaram não apenas o cristianismo, mas a história e a cultura ocidentais como um todo. Ele é amplamente considerado como uma figura histórica importante, independente das crenças religiosas. O cristianismo se tornou uma das principais religiões do mundo, com bilhões de seguidores em todo o mundo. O impacto de Jesus na história é inegável, influenciando a arte, a literatura, a música e a filosofia. Seu ensinamento de amor e perdão continua a inspirar as pessoas hoje em dia. O seu exemplo de sacrifício e humildade continua a ser um modelo para muitos. O aniversário de seu nascimento é comemorado como feriado em todo o mundo cristão, e sua morte e ressurreição são comemorados na Páscoa. Legado de Jesus. A história de Jesus Cristo é uma das mais importantes e influentes da história humana. Sua mensagem de amor e perdão continua a inspirar as pessoas hoje em dia, e sua visão e legado ainda são estudados e referenciados em todo o mundo. Independentemente das crenças religiosas de cada um, a história de Jesus Cristo é um exemplo de sacrifício, humildade e compaixão que pode ser um modelo para todos nós. Seu impacto na história e cultura ocidentais é inegável, e seu legado continua a ser uma fonte de inspiração e esperança para muitos.